Olá, meus queridos alunos, muito prazer retornar de forma virtual, né? Espero que todos vocês estejam bem e nós estamos retornando às nossas atividades, né? Com aulas remotas. A gente crê que seja até o final do ano dessa forma e a gente está trazendo para vocês hoje o nosso conteúdo de revisão, que esse nosso conteúdo de revisão ele vai servir para que vocês possam fazer a avaliação diagnóstica dos períodos remotos que nós estamos trabalhando, né? No quais esses períodos nós já trabalhamos, que foi os períodos remotos que nós já postamos nas aulas para vocês. E hoje nós estamos trazendo o nosso primeiro momento de gravação aqui de aulas remotas para os alunos do estado, certo? E a gente resolveu, e nós escolhemos esse conteúdo, né, substância simples e composta, para que vocês pudessem fazer essa avaliação diagnóstica. Então, esse nosso conteúdo é um conteúdo de revisão que irá servir para vocês fazer a avaliação diagnóstica dos períodos remotos, certo? Pessoal, nós temos aqui a substância simples e composta, que será o nosso conteúdo que nós iremos trabalhar com vocês. E no primeiro momento nós iremos trazer a substância simples para vocês, certo? Então, na verdade, o que são substâncias simples? Eu estou trazendo em forma de observação, de conceito, para que vocês possam compreender melhor. Substâncias simples, gente, são formadas por um único elemento químico, ou seja, é uma substância que ela é formada por um único elemento químico. Professor, e como é que eu encontro esse elemento químico? Pessoal, o único elemento químico, essa substância, ela tem que aparecer dessa forma. Então, eu tenho aqui o gás hidrogênio, né? E gás hidrogênio composto por dois átomos. Então, aqui é uma substância simples, porque o elemento químico, ele apareceu sozinho. Portanto, gente, uma substância simples é formada por um único elemento químico, certo? Por isso que toda vida o elemento químico ele tem que aparecer sozinho. O outro exemplo, vou colocar aqui por vírgula. O outro exemplo, gás oxigênio. Então, aqui eu tenho um elemento químico sozinho. E aqui eu tenho a atomicidade dele, a quantidade de átomos que ele tem. Mas o elemento aqui ele está sozinho. Então, o oxigênio está sozinho, que é o gás oxigênio. Então, é uma substância simples, certo? Então, vamos trabalhar aqui o exemplo 2, gente. Vou colocar aqui o exemplo 2 para vocês. Olha, cuidado, muita atenção, mas muita atenção mesmo, quando vocês encontrar um elemento químico que contém duas letras. Por exemplo, o cálcio. Então, nesse caso aqui, o cálcio, ele é um elemento químico. Ele contém duas letras, certo? Mas cuidado para não confundir e pensar que são dois elementos químicos. Então, nesse caso aqui, também constitui uma substância simples, tá certo? Então, uma substância simples, gente, é uma substância formada pelo único elemento químico que nós encontramos diretamente na tabela periódica. O outro exemplo aqui, nós temos o gás ozônio. Nesse gás ozônio, gente, nós temos o oxigênio e a sua atomicidade, que é 3 átomos, mas ele está sozinho, ok, pessoal? Então, substância simples é encontrada apenas pelo um elemento químico na sua forma molecular. Eu coloquei aqui uma outra observação para que vocês pudessem observar, né, e pudessem ter mais conhecimento da forma de uma substância simples. Eu coloquei um outro conceito, pessoal. Substância simples, ela é constituída de uma molécula formada por átomos do mesmo elemento químico, certo? Para isso, eu conduzi uma tabelinha aqui com exemplos. Vou pegar para vocês para colocar aqui, novamente, substância simples é constituída de uma molécula formada por átomos do mesmo elemento químico. Então, nós temos aqui como exemplo essa tabelinha aqui que eu acabei de fazer para vocês. Então, nesse exemplo aqui, gente, nesse exemplo aqui, nós temos no quadrinho a substância.
Então, nós temos aqui o gás hidrogênio, ele é a substância, o gás oxigênio é a substância, o gás ozônio é a substância, tá certo? Qual é a sua forma molecular? É aqui onde nós iremos encontrar a substância simples. Qual é a sua forma molecular? Então, muito bem, pessoal. Na tabela periódica, eu sei que o hidrogênio está representado lá como esse elemento químico, né? Com esse símbolo do elemento químico, gás hidrogênio. Então, o gás hidrogênio, nós temos a representação pelo símbolo H e a sua atomicidade. Então, a forma molecular dessa substância é H2. Se a gente fosse fazer uma representação desses átomos, como seria, gente? Pronto, aqui eu tenho, ó, apenas 2 átomos. Então, seria mais ou menos dessa forma, 2 átomos de hidrogênio aqui nessa molécula, né? Nessa forma molecular dentro dessa substância. O outro exemplo, gente, é o gás oxigênio. O gás oxigênio, como nós podemos representar essa forma molecular numa substância simples? Simples demais, ó, apenas o símbolo do oxigênio e sua atomicidade, né? O oxigênio contém 2 átomos. O outro gás que a gente colocou aqui como exemplo, gente, é o gás ozônio. Olha aí, ó, gente. O3. Então, gente, dá para perceber que dentro dessa forma molecular eu irei identificar uma substância simples, certo? Eu irei identificar uma substância simples através de uma forma molecular dessa fórmula aqui. Por quê? Dessa fórmula aqui eu estou percebendo que contém apenas um elemento químico. O que é que o conceito me diz? O que é que o conceito me diz? Que a substância simples é formada por um único elemento químico. Então, na sua forma molecular, nós temos apenas um único elemento químico, tá certo? Então, vamos aqui, gente. Vamos identificar. Como eu posso identificar uma substância simples de uma composta? Como eu posso identificar uma substância simples de uma composta? Olha como é simples, gente, a identificação dessa substância simples de uma composta. Eu posso identificar dessa maneira aqui. Ó, vou colocar aqui um exemplo 1, certo? Como eu posso identificar uma substância simples da composta? Simples demais, é só entender que a substância simples, ela contém apenas um elemento químico, Então, bem simples assim. Então, gente, ó, um outro exemplo aqui, nós vamos colocar com outro elemento diferente, né? Por exemplo, eu tenho cloro. Cloro, na verdade esse Lzinho aqui é para ser minúsculo, viu, gente? Cloro, tem um cloro, ele tá sozinho aqui. Então, se ele tá sozinho, ele forma uma substância simples. Um outro exemplo fictício aqui. O ferro, ferro 3, ele tá sozinho. Se ele tá sozinho aqui, gente, ó, ele forma uma outra substância simples, tá certo? Então, para a gente poder identificar a substância simples de uma composta, nós encontramos apenas um elemento químico na sua forma molecular. Tá bom, pessoal? Então, esse é o conceito de substância simples que a gente está trazendo aqui para vocês. Eu quero que vocês, né, analisem essa nossa explicação de substância simples, porque vocês irão fazer a avaliação diagnóstica exatamente desse conteúdo que nós acabamos de passar para vocês, ok? Então, pessoal, dando continuidade, agora nós iremos abordar para vocês a substância composta. A substância composta, gente, ela já traz uma complexidade um pouco a mais do que a substância simples. Mas o detalhe é que vocês irão perceber que no conceito aqui, a gente está abordando, através desse conceito, a simplicidade da substância composta. O que é a substância composta, gente? São substâncias compostas, são substâncias formadas por moléculas que apresentam que apresenta 2 ou mais elementos químicos na sua forma molecular. Então, a substância composta, ela tem que aparecer 2 ou mais elementos químicos na sua forma molecular, certo?
Então vamos trazer aqui um primeiro exemplo aqui para vocês. Exemplo muito clássico e conhecido, né? Por exemplo, ó, a molécula da água, é o H2O, que nós temos quantos elementos químicos aqui? Vamos esquecer a atomicidade aqui, ó. A quantidade de átomo dessa molécula nós iremos esquecer. Nós iremos pegar aqui, ó, formada por moléculas que apresentam dois ou mais elementos químicos aqui. Então, eu tenho quantos elementos químicos aqui nessa forma? Tenho dois, ó, hidrogênio. Eu tenho o hidrogênio. E tem um outro aqui, ó, que é quem? O oxigênio, certo? Então, gente, aqui, ó, tem dois elementos químicos. Portanto, quando se tem dois ou mais elementos químicos na mesma forma, nós chamamos de uma substância composta, tá certo? Uma substância composta. Um outro exemplo, vou ver se dá para mim fazer aqui, o exemplo 2. Vou colocar aqui de preto mesmo. Exemplo 2. Lembrando que a gente não é o YouTube profissional, pessoal, e a gente está trabalhando nas nossas aulas como se fosse na sala de aula normal, tá certo? Então, pessoal, nós temos aqui o exemplo 2. Vou colocar aqui o gás carbônico, certo? Então, CO2, né? CO2. Atenção, aqui eu tenho dois elementos químicos, ó, dois, carbono e oxigênio, que forma quem? O gás carbônico, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos uma substância composta. Nesse caso aqui, nós temos uma substância composta. Lembra do exemplo lá da substância simples que eu citei para vocês? Cuidado para não confundir quando o elemento químico vem com duas letras, né? Sempre observe que tem uma letrinha maiúscula e outra minúscula para poder diferenciar esses elementos químicos, tá certo? E uma outra observação, pessoal, que eu estou colocando aqui para vocês, é exatamente aqui, ó. Substância composta, ela é constituída por dois ou mais elementos químicos, respeitando o mesmo conceito de cima, mas tem aqui, ó, independente, tá cortando aí um pouco, mas essa palavra aqui é independente. Independente do número de átomos que irá aparecer na molécula. Novamente, substância composta, substância formada por dois ou mais elementos químicos, independente do número de átomos que irá aparecer na sua molécula, certo? Para isso, nós fizemos também um exemplo, né, representando esse conceito. Então, nós temos aqui o exemplo de substâncias compostas. Vou colocar aqui que eu esqueci. Compostas. Nós temos o exemplo de substância composta e nós temos aqui, gente, na primeira substância, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Muito utilizado aí por todo mundo e necessário para a nossa alimentação. Então, nós temos aqui, ó, cloreto de sódio. Qual é a sua forma molecular? É isso aqui que a gente vai descobrir. Qual é a sua forma molecular? NaCl. Então, nós temos aqui o NaCl, porém, contém dois elementos químicos. É o cloreto de sódio, gente. Então, nós temos aqui, ó, o sódio e o cloro. Portanto, nós temos dois elementos químicos nessa fórmula molecular. Se é dois elementos químicos, representa o quê? Uma substância composta, certo? O outro exemplo que nós iremos trabalhar com vocês, agora, é a fórmula da glicose. Olha o que eu disse lá no conceito. Independente do número de átomos que irá aparecer na sua fórmula molecular. Então, nós temos aqui a fórmula da glicose, ó, C6H12O6. Ou seja, quantos elementos químicos eu tenho aqui, gente? Apareceu dois ou mais elementos químicos. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Nesse caso aqui, apareceu três elementos químicos. Não é isso? Então, representa o quê? Uma substância composta. Agora,
Olha o conceito que eu disse para vocês, independente do número de átomos que aparece. Então aqui nós temos, ó, carbono 6, hidrogênio 12 e oxigênio 6. Então essa atomicidade aqui, ela não vai interferir e dizer se é ou não uma substância composta. A dica que eu dou para vocês é que vocês analisem a quantidade de elementos químicos que existe na forma molecular para representar uma substância composta, certo? Pessoal, o último exemplo aqui da nossa tabelinha, nós temos aqui a sacarose. Então, a sacarose nós temos carbono 12, hidrogênio 22 e oxigênio 11. Novamente, nós temos uma molécula, né, uma forma molecular, com 3 elementos químicos que representa a nossa substância composta e que o número de átomos que apareceu na molécula não irá interferir. Professor, mas se eu quiser identificar uma substância composta, como é que eu faço? Então a gente vai trazer aqui o mesmo exemplo que nós trabalhamos com vocês lá na substância simples, né? Enquanto, quando a gente quer descobrir essa substância composta, é muito simples, pessoal. Ó, exemplo 1. Você tem que saber que tem que ter 2 ou mais elementos químicos na mesma molécula. Então, ó, NaCl, deixa eu riscar aqui, pessoal, colocar aqui direitinho. NaCl, tem ou não tem 2 elementos químicos? Aqui, tenho. Então, se tem uma substância composta, certo? Então, o outro exemplo. Pessoal. Aqui, ó. A molécula da água. Tem ou não tem 2 elementos químicos aqui? Então, nós temos, né, dentro desse processo de identificação de substâncias compostas, na forma molecular pode aparecer 2 ou mais elementos químicos. Se a molécula aparecer 3, 4, 5 elementos químicos na mesma forma, não importa. É a forma que você está identificando a substância composta. Tá certo, pessoal? Então, um grande abraço a todos. Espero que a nossa aula possa ter ajudado aí a vocês a compreender o nosso conteúdo de revisão. Substância simples e substância composta. Um abraço a todos.